Oi, oi, oi! Fácil é aquilo que é permitido vir. É disso que nós vamos falar nessa live. Deixa eu colocar o tema aqui, enquanto o Instagram vai contando que eu tô por aqui, contando que vai ter live. Vamos ver se aparecerá alguém ao vivo ou quem vai ver depois. Vamos ver como vai ser. Ontem eu postei um texto, eu escrevo bastante. A escrita é uma forma como eu gosto de organizar as ideias, os sentimentos, as sensações. E eu postei um texto que eu escrevi, vez ou outra eu posto no Instagram, aqui no Instagram, no feed, as minhas reflexões, as minhas escritas. E ontem eu postei e repercutiu. Recebi muitas mensagens no meu WhatsApp, direct, recebi muitas mensagens por aqui. E aí, eu já tinha me programado para fazer essa live, então eu resolvi falar desse tema. E esse título, né, fácil é aquilo que é permitido vir, é uma frase. Essa fácil é aquilo que é permitido vir é uma frase de Bert Hellinger, o criador das constelações familiares. Não o criador, né? É o criador, podemos usar essa palavra. Ele que conseguiu, né, organizar tudo isso nessa metodologia, que é muito mais que uma metodologia, é uma filosofia de vida, é uma ferramenta terapêutica. E eu sempre amei essa frase. Sempre, desde a primeira vez que eu a li, eu amei, e tem tudo a ver com o texto de ontem, que eu quero, inclusive, lê-lo aqui, agora, pra gente iniciar essa troca de ideia, esse bate-papo aqui desta live. Então vamos lá. O texto que eu postei, se você não viu, vai ver agora, vai ficar sabendo agora. Se você ainda não leu, vai ouvi-lo agora. E a gente vai falando aqui junto, né? Ele começa assim: tenho me dado conta do quanto eu recebi dos meus pais e da vida, e quanto esforço faço para não receber ainda mais. A vida é um caos milimetricamente orquestrado pelo cosmos. Nasci numa família onde as mulheres, muitas delas, antes da minha geração, têm problemas mentais e neurológicos. E eu, na minha necessidade de pertencer, nasci disléxica, ou me tornei, sabe-se lá. Pelo amor cego da minha criança, disse a essas mulheres: eu por vocês, como vocês. Mas hoje, sem falsa modéstia, vejo que tenho uma capacidade cognitiva muito acima da média. E vejo como é difícil conter esse rio. E olha que eu me esforço para contê-lo. Como é difícil frear o fluxo para continuar pertencendo. Nasci também numa família criativa e cheia de habilidades manuais. Habilidades com as palavras, habilidades no cuidado e muitas habilidades vingativas. Sim, você leu direitinho, vingativas. Eu, no amor cego da minha criança, disse: me vingo também. Me vingo dos meus pais, não recebendo muitas vezes o amor e o cuidado. Me vingo de mim, me freando, me sabotando, impedindo o fluxo. Herdei tantas coisas boas dos meus pais, da minha ancestralidade, dentre elas a inteligência. Mas como é difícil ser inteligente, pois criamos argumentos muito plausíveis, que nós mesmos acreditamos. E eu criei muitos. Crio. Por vezes, criei justificativas plenamente perfeitas para não avançar,
usando como respaldo neurociências, constelação, psicanálise e muito mais. Esse mundo é dual em tudo. Também herdei uma sensibilidade gigante, muitas vezes difícil de lidar. Talvez essa intensidade tenha aguçado ainda mais a minha inteligência. Precisei disso para sobreviver a mim mesma. Estou fechando mais um ciclo de vida em breve. Em breve celebro mais uma volta em torno do Sol. E sabe o que eu percebi chegando aos 45 anos de idade? Tem uma criança dentro de mim que ainda continua dando birra e ao mesmo tempo exausta de tentar segurar o fluxo do rio. Exausta de tentar fazer o certo, de tentar ser equilibrada. E com muito medo do fluxo maravilhoso que jorra da minha ancestralidade. Eu quis mudar de cidade, quis ir para longe, na tentativa, inconsciente até então, de me afastar da minha própria potência. Fracassar é fácil, todo mundo fracassa. Agora, ter o dedo apontado na cara por se destacar, dói. Eu sei isso de carteirinha. Tem pessoas muito importantes para mim que me apontam o dedo. Sei que elas também só estão tentando seguir os seus caminhos, porém, não deixa de ser desafiador. E eu penso hoje, se apontam enquanto eu estou aqui represando o fluxo, imagina se eu solto e deixo fluir. Mas sabe, não assumir o que é seu, o seu lugar, a sua potência, as suas heranças ancestrais, dói ainda mais e cansa. Como cansa. É difícil demais se apequenar. E eu tenho escolhido abrir mão das justificativas amplamente fundamentadas que eu me conto para me manter invisível. Desde muito cedo aprendi essa estratégia de não ser vista para que doa menos, por lealdade. Todavia, tenho conversado com essa parte minha e dito a ela que já somos adultas e que é bom, justo e correto receber a potência que me habita, vinda da minha alma, dos meus ancestrais, se é que há diferença. Eu escolho tomar a vida como ela é, tomar tudo que foi como foi, tomar com amor absoluto as estratégias de sobrevivência da minha criança interior, tomar meus pais como eles são, humanos e cheios de erros, assim como eu sou. E cheios de amor e de vida, por mim, para mim. Tomo a minha cidade, linda, cheia de natureza. Tomo a minha profissão, a biologia. Não poderia ter escolhido outra. Quantas lembranças maravilhosas na fazenda, em meio à natureza. Tantas memórias de família reunida nas pamonhadas, dos óculos feitos de biscoito, do feijão batido na roseta, do cheiro de café torrando no fogão de lenha. Escolhi ou fui escolhida por essa profissão, que estuda a vida de diversas formas. Isso não implica permanecer nela a vida toda. Talvez sim, talvez não. Tomo a minha inteligência e tomo o bom e o mau uso que faço dela, em favor e desfavor de mim. Tomo o amor pela vida, pelo planeta, pelas pessoas que me habitam. Tomo amor pelas cores, pelos looks ousados que sempre amei e quase nunca usei. Que venha mais um ciclo de vida, onde a minha maior intenção para com ele é fluir com toda essa bagagem que me habita. Vida, o que tem para mim que eu nunca imaginei ser possível, pois era impossível demais para minha mente acreditar ser possível. Essa é uma frase de Axis, né, que termina esse texto. E é um texto que eu sempre escrevo textos que para botar para fora, para organizar as emoções, como eu disse. E esse texto ele veio muito dessa frase que é o título dessa live de hoje, que é
fácil é aquilo que é permitido vir. Acho que o Bert Hellinger foi assim muito potente, como ele sempre é nas frases dele. Bert Hellinger não é uma leitura fácil, não é um estudo fácil, porque a interpretação do que ele diz é muito profunda. E eu quero me debruçar hoje um pouquinho para a gente tentar interpretar essa frase, que tem muita potência e tem muito sentido para mim. E eu queria começar refletindo quem é que permite, quando ele disse fácil é aquilo que é permitido vir. Então ele quer dizer que alguém permite, né, que as coisas venham fáceis ou não na nossa vida. E quem é que permite na sua vida que as coisas fluam facilmente ou não? Quem é na sua vida que tem essa escolha por você mesmo? Qual parte sua que escolhe permitir ou não permitir que coisas que você sonha, deseja, busca, aconteçam ou não na sua vida, na sua história? É interessante pensar, né? Quando a gente estuda a psicologia, a psicanálise e tudo mais, a gente fala muito de duas mentes, a mente inconsciente e a mente consciente. A mente consciente é essa parte que a gente usa no dia a dia, que a gente consegue buscar na memória e se lembrar. A parte inconsciente é a parte que automatiza as funções, vamos resumir assim, né? É a parte que controla o nosso funcionamento orgânico, coração, respiração. É a parte que, depois que a gente aprende alguma habilidade, como dirigir, como tocar violão, ela que comanda para que não sobrecarregue o cérebro, né? A mente consciente. Porém, quando a gente vai estudar conhecimentos mais antigos, como os Vedas, né, como os ensinamentos lá da Índia, por exemplo, a gente fala muito também de uma terceira mente, que é a mente supraconsciente, ou seja, acima, né, supra-acima. Então, é a mente que ela traz essa potência, que eu como gosto muito de dizer, chamo de alma, né? Eu gosto de usar essa palavra alma. Para mim ela traz uma energia potente, traz uma energia que me conforta. Como boa disléxica, eu sempre falo isso, eu aprendi a não me aprisionar às palavras, mas eu gosto de explicá-las hoje, como eu as emprego, como eu uso as palavras. Por quê? Porque eu entendi depois, buscando me comunicar, buscando dar aulas, fazer treinamentos, fazer palestras, que as palavras importam muito na nossa comunicação. E eu falo que foi um presente porque eu consigo perceber a intenção por trás, a energia por trás daquela palavra, mas na hora que eu vou explicar, eu gosto de alinhar o significado das palavras para a gente falar a mesma língua, para a gente ter o mesmo entendimento. Então, quando eu falo, né, nos meus cursos, no meu treinamento, nas minhas lives aqui de alma, eu tô falando de quê? Eu tô falando dessa mente supraconsciente, eu tô falando dessa parte sua que sabe mais. Eu sempre digo também, né, a numerologia fala que o 3 é o número da criação. Tudo acontece, tudo se manifesta através do número 3. E eu sempre convido a gente a fazer uma reflexão. Como que a gente nasce? De onde é que a gente vem? Como é que o nosso corpo é formado? É através da fecundação, né? Então, óvulo e espermatozoide se juntam e formam o corpo. Mas para esse corpo ter vida, precisa de que algo o anime, precisa da alma. Ânima, já dizia o Jung, né? Por isso que a gente diz, né? Estou sem ânimo, estou sem vontade de viver, estou desanimada, está me faltando vontade de viver. Então, óvulo, espermatozoide precisam do terceiro elemento para que a vida aconteça de verdade, que é a alma. Tanto é que quando a gente vê as inseminações artificiais, né, muitas vezes faz a junção lá, a fecundação, né, in vitro, faz a junção e aquele óvulo não vai adiante, não se desenvolve. Por quê? Porque não tem ânima, não tem alma, não tem vida ali. Então precisa desse terceiro elemento. E aí eu sempre gosto
honrando muito o ensinamento de Bert Hellinger. Bert Hellinger fala muito de pertencimento. E tem tudo a ver, se permitir, vocês vão entender ao longo da live, como está relacionada a questão do pertencimento, que é uma das 3 leis. A constelação, ela se baseia, né, em 3 leis fundamentais. E uma principal delas é o pertencimento. Não tem principal, as 3 são de iguais valores, né? Mas o pertencimento, quando a gente faz o movimento de constelação, geralmente é primeira questão que aparece quando a gente olha pra gente, é o pertencimento. Isso é muito latente em nós seres humanos. Por quê? Porque uma criança humana, um bebê humano, ele não sobrevive sem a ajuda de outras pessoas. Diferente de outros animais que em poucas horas, às vezes, né, de imediato já conseguem ali achar um caminho para continuar a vida. O ser humano não. Ele depende de ser cuidado, de ser amado, de ser alimentado, de ser trocado, para que ele continue com vida, quando ele continue existindo. Então ele cria esse vínculo, essa necessidade de pertencimento já, por quê? Porque é a vida dele que está em jogo. Se esse pertencimento não existe, a vida dele está em risco. Mas, voltando aqui, quem veio primeiro, o corpo ou a alma? Quem veio primeiro? Então a nossa alma veio primeiro. Então a gente chega nesse mundo, a gente busca pertencer a esse núcleo, a gente precisa do pertencimento da família, de alguém que cuide de nós, até que a gente tenha condições de seguir adiante, né? Cada etapa a gente vai avançando. E a gente cria vínculos muito fortes com essas pessoas. Porque, afinal de contas, foram essas pessoas que nos criaram, que nos proporcionaram que a nossa vida seguisse adiante. Sem esse cuidado, não estaríamos vivos. Então, existe uma gratidão que é natural, que é muito bonita, inclusive, que cria laços muito fortes. Só que quando a gente vai estudando também a nossa formação de pensamentos, aquilo que a gente acredita, aquilo como que a gente pensa, o que existe ali na nossa mente consciente, na nossa mente inconsciente. Por que existem tantas pessoas que pensam diferente sobre dinheiro, por exemplo? Por que algumas pessoas têm facilidade de fazer dinheiro, outras não? Por que tem pessoas que pensam tão diferente, às vezes, sobre relacionamento? Por que tem pessoas que se relacionam, conseguem se casar e se relacionar muito facilmente e outras não? Porque isso são crenças, né? Não consigo achar uma outra palavra mais fácil de entender isso. Então, são formas de pensamento. Crenças são padrões de pensamento. Então, a gente vai absorvendo os padrões de pensamento ali daquele meio onde a gente está inserido. Da nossa família, da religião que a gente frequenta, da escola que a gente frequentou. E na constituição da nossa personalidade, nossa primeira infância, segunda infância, até os 7, até os 14 anos de idade, a gente vai pegando para nós emprestado a forma de pensar dessas pessoas. Principalmente porque até os 7 anos, a nossa frequência cerebral, né, a velocidade de pulsação das nossas ondas cerebrais, ela é uma onda teta, é uma onda que a gente fala hoje que é a onda da hipnose, a onda da meditação, é uma onda onde a gente está muito sugestionável, né? Nós entramos ali muito próximo do nosso inconsciente, então a gente deixa que as informações que nos cercam penetre na nossa mente inconsciente com mais facilidade. Por isso que a gente é uma esponjinha do nosso sistema familiar, das crenças daquelas pessoas que nos criaram. A gente pode olhar ali que você vai pensar muito parecido, vai ter comportamentos muito parecidos. Porém, se você observar, você também vai ter coisas, formas de pensar, formas de ver o mundo que são só suas. Que você olha ao redor e você se sente, fala assim, mas de onde veio isso? Porque ao meu redor parece que eu não estou vendo ninguém olhando para isso, falando ou pensando dessa forma. Da onde vem? Da alma. Vem da nossa alma, vem da nossa existência. Eu tô trazendo todo esse contexto porque essa base é sempre importante para poder a gente compreender.
Então nós temos uma necessidade de pertencimento. A gente tem esse vínculo forte com esse grupo que nos criou, com a nossa família, com as pessoas que nos criaram. A gente faz de tudo para pertencer a esta família. E nesse fazer de tudo para pertencer a essa família, por ser grata por ter conseguido conduzir a nossa vida, a gente se distancia da nossa alma, da nossa essência, né? A gente vai se afastando dessa verdade que sempre existiu ali em nós, mas muitas vezes não teve vazão. Algumas pessoas têm mais, menos vazão de si mesmo. Algumas pessoas vão se moldando para pertencer ao grupo familiar e vai se distanciando da sua própria essência. E aí que começa o conflito, porque muitas vezes a gente sonha algumas coisas para nossa vida, a gente bota um sonho, a gente tem um desejo, tem algo ali que queima dentro da gente de vontade de fazer, e por mais que às vezes se esforce, aquilo não vem que a gente busca. Por quê? Lealdade. Bert Hellinger falava muito disso também, da lealdade, né? Dessa lealdade que a gente tem a quem nos criou. Aquelas pessoas que nos criaram ali, que nos colocaram, né, a caminho aí na vida. E aí a gente não consegue frustrá-las muitas vezes. É o tal da dependência emocional. É o tal dos vínculos que trazem dependência emocional. Às vezes eu me coloco uma intenção, uma meta, um objetivo e não consigo alcançar. Porque às vezes aquilo que eu estou sonhando para mim, principalmente se for uma pessoa que tem o mínimo ali de vazão da sua alma, às vezes a nossa alma ousa querer coisas diferentes. Por quê? Toda pessoa que chega num sistema familiar, ela está a serviço do sistema. E o sistema a serviço da alma dela. A gente traz na nossa alma, assim eu acredito, vejo, estudo, que coisas que a gente veio fazer, tem vontade, tem vocação, traz também coisas que a gente veio aprender. A gente traz dons e talentos, traz aprendizados a serem feitos e o sistema, a família que a gente nasce está a serviço disso. E o contrário também é verdadeiro. Quando a nossa alma pulsa no diferente, a nossa alma está a serviço de trazer uma nova informação para aquele sistema familiar. Muitas vezes a gente vê que são as ovelhas negras da família, como a gente diz, né? São aquelas pessoas diferentes que acabam fazendo um movimento naquele sistema, naquele lugar. Então, um está a serviço do outro. Porém, a gente precisa ter muita coragem para fazer diferente. Bert Hellinger chama esse fazer de diferente de má consciência. Porque a gente fica realmente, né, com peso, uma certa culpa às vezes de agir diferente. Quando você olha ao seu redor e você é a única pessoa que tem aquele sonho dentro da sua família, às vezes dá uma dificuldadezinha de seguir adiante. Por quê? Por lealdade, por dependência emocional. E eu te pergunto, hoje, você vive aquilo que você realmente tem vontade? Ou você ainda se preocupa muito com as pessoas ao seu redor, com o que se espera de você? Hoje, se você parar para pensar, qual é seu grau de satisfação? Se você tivesse que dar uma nota hoje de 0 a 10, qual é o seu grau de satisfação com a sua própria vida? O quanto você sente hoje plena, satisfeita, com vontade, com ânimo, né? Vamos usar a palavra lá que eu trouxe no começo do Jung. Quanto de ânimo você tem de pular da cama de manhã, hora que o despertador toca, ou às vezes nem de precisar do despertador. Quanto ânimo você tem de ir viver o seu dia? De 0 a 10, quanto que tá esse nível? Hoje eu atendo bastante em consultório, eu atendo bastante individualmente ainda. E eu vejo as pessoas muito automatizadas, muito mesmo ali.
sem saber o que quer. Eu tenho falando aqui, estou falando nessa live, que a gente tem uma alma, que a gente tem um impulso, que a gente tem chamados internos, né? Vontade, sonhos que vem desse lugar. Que vem desse lugar que você olha para o lado, não é exatamente isso. Mas quem tem isso já tá um caminho à frente. Mesmo que você tenha às vezes um chamado interno, uma vontade, sonhos, desejos, que você olha para o lado e fala assim, da onde será que eu me tirei isso, né? Da onde eu tirei essa vontade de fazer essa coisa aqui, de fazer isso que eu tô querendo me propor a fazer? Porque você não tem, às vezes, muita referência ao seu redor. Quando acontece esse tipo de situação, muitas vezes é um movimento da nossa alma. É a nossa alma pedindo alguma para você entrar nesse movimento e fazer acontecer. Mas a grande maioria das pessoas ainda estão dormentes, não conseguem nem sequer sonhar algo diferente daquilo que olha para o seu redor e vê. As pessoas olham para o redor e o que vê? O que eu brinco que são os scripts sociais que por muito tempo eu cumpri, né? Casar, formar, ter filho, ter um bom emprego, o básico, né? Comprar casa, comprar carro, passear final de semana, tomar uma cervejinha, sei lá o que gosta, viajar de vez em quando e só. Muitas vezes os sonhos que nós temos é esse script social. A gente nem pode chamar isso de sonho. Muitas vezes a gente está olhando ao nosso redor e só está buscando cumprir com esses scripts, sem nem às vezes se dar o trabalho de perguntar se aquilo faz sentido para você. Faz sentido para você ter filho? Ou você teve filho só porque era o que diziam que precisava ser feito? Faz sentido para você se casar? Faz sentido o trabalho que você faz? Você já se perguntou isso? Você já analisou isso? Porque muitas pessoas só vão dando check. Quantas mulheres eu atendo dentro do consultório querendo casar? E eu pergunto, por que motivo você quer um casamento? Porque eu tô ficando velha, porque daqui a pouco eu não posso ter filho. Mas são só motivos assim externos, motivos de olhar para uma sociedade e querer. E hoje, com as redes sociais, a gente vai ficando cheios de tantos padrões do que deve ser feito. E é tão engraçado, porque é o caminho que nós temos hoje, né, para poder divulgar o nosso trabalho, são as redes sociais. E tudo é como uma faca de dois gumes, né? Pode se ter serventia e pode prejudicar também. E aqui, eu até fiz um Reels dias desses, que eu tentei entrar, várias vezes eu tentei entrar para algumas mentorias, alguns movimentos, para poder me auxiliar, divulgar mais o meu trabalho. Mas quando eu venho com algo muito formatado, querendo me encaixotar, eu não consigo. Porque eu tenho um método, sim. Eu tenho as metodologias são importantes. Os padrões, os ritos são importantes. Mas tem que partir sempre desse equilíbrio de você checar internamente com você se aquilo faz sentido com a sua alma, se aquilo ressoa, se aquele método que você está seguindo ressoa com você naquele momento. Você não pode esquecer de se olhar. Ansiedade, depressão, todas essas questões mentais, o burnout, o excesso de trabalho, são anestesias que a gente vai, são situações, doenças, desequilíbrios que vão surgindo porque a gente não se olha, porque a gente vai se afastando cada vez mais da gente mesmo, olhando tanto para fora, para tudo que tá aqui rodando no feed das redes sociais o tempo todo, e aí eu não me permito o que eu quero. Essa é a grande massa. Primeira camada da população,
percentual maior da população está nesse lugar, de só cumprir scripts sociais. Eles nem estão querendo saber de fácil é permitido vir, não. Eles nem têm dificuldade de permitir, porque eles só estão olhando ali, cumprindo, fazendo igual o que está ao redor. Existe um pequeno percentual que começou a despertar. E provavelmente você que me vê aqui, você já tá nesse percentual, pelo menos nesse percentual já. Fácil é aquilo que é permitido vir. E aí, você que tá nesse percentual, que já consegue sonhar, que já consegue buscar, já ter seus próprios vontades, seus vislumbres, já consegue olhar para o lado e questionar se isso é bom para mim ou se não é. Você que já consegue olhar para o lado e perceber que, nossa, parece que eu tô querendo algo que não é muito o que tá aqui no meu redor. E aí eu te pergunto, você se permite? Você permite que a sua alma vá atrás daquilo que você busca? Você tem dado permissão para ir atrás daquilo que a sua alma sonha? Como eu escrevi no texto que eu postei ontem, muitas vezes, eu até ouvi um feedback de uma amiga no particular, e ela falando, mas eu não te vejo como você escreveu, mas eu me vejo, né? A gente consegue nos enxergar dentro da gente mesma. E eu olhando escrevendo esse texto e olhando para a fala dela, eu também reconheço essa Tatiane que é ousada, essa Tatiane que consegue romper barreiras, essa Tatiane que vai atrás e faz e acontece e busca e ousa fazer diferente do sistema e busca recursos diferentes. Mas tem uma parte minha que ainda represa esse rio, sabe? Tem uma parte minha que ainda não deixa o fluxo acontecer. O meu inconsciente ainda busca lealdades ao meu sistema familiar. E eu ainda não consigo ser, nesta existência, aquilo que eu gostaria de ser, aquilo que a minha alma gostaria de ser. Quando eu disse para essa amiga, né, eu acho que eu queria ser ainda mais revolucionária, mas eu ainda não permito, ainda é difícil para mim. Eu ainda não consegui dar esta permissão interna para que eu fizesse diferente, sabe? Eu ainda não consegui, eu ainda estou de freio de mão puxado, eu ainda estou neste lugar pelo aquilo que eu enxergo de mim. Talvez, igual para essa amiga que me conhece desde muitos anos, que acompanhou desde o começo lá da minha faculdade de biologia, ela, nossa, mas eu vejo você fluir, eu vejo você com permissão para fazer. E não é, essa permissão, ela não é tipo assim, tem ou não tem. Eu acho que ela é muito mais uma graduação, sabe? A gente vai gradualmente se permitindo cada vez mais. A gente vai gradualmente se permitindo avançar na direção da nossa alma. Quanto mais eu enfrento os meus medos, quanto mais eu reconheço os padrões da minha criança, né? Os padrões de comportamento que eu aprendi lá na minha infância, e eu vou quebrando esses padrões, e eu vou fazendo um pouco diferente a cada dia, eu vou aumentando o meu nível de permissão, eu vou aumentando esse grau de permissão, e eu vou conseguindo obter resultados diferentes. E uma vez eu ouvi uma frase, eu não vou me lembrar de quem que é, que resultado cura. E por isso que no método Divinamente Humanos eu sempre falo muito dessa integração. Eu acho que a nossa alma, esse chamado interno, é meio que uma bússola. Querendo ou não, a gente acreditando ou não, a gente estando ciente ou não, eu acredito que de alguma forma a nossa alma sempre nos conduz e coloca na nossa vida aquilo que a gente precisa.
Mas quanto mais consciente eu estiver, quanto mais eu fizer por livre e espontânea vontade o meu exercício de me conhecer e de buscar se aproximar de mim, eu acho que as coisas vão mais rápido e começam a ir mais fácil. Não que os desafios não existam. E tem fases da vida onde a gente se esbarra com pedras maiores pelo caminho. E a gente precisa, se quiser continuar evoluindo na direção, dar um jeito de tirar essas pedras. E até as pedras são os nossos próprios padrões, sabe? Quando a gente, na nossa infância, lidou com traumas, lidou com situações difíceis, a gente criou padrões de comportamento que hoje, às vezes, são empecilhos para a gente conquistar os sonhos, as coisas que a gente busca. Então, o que a gente precisa fazer? Mudar os padrões. E mudar os padrões nem sempre é fácil, porque anos vivendo daquela forma, anos pensando daquela forma, o pertencimento, a lealdade sistêmica, você olha para o lado, tá todo mundo se comportando daquela forma, e você precisa quebrar o padrão e fazer diferente. Por isso que a gente fala tanto, né, na neurociência, em todo lugar, que você é a média das pessoas que você anda. Por quê? Porque a gente precisa se vincular e se pertencer. Então, se você quer quebrar o padrão, procure conviver com pessoas que têm aquele novo padrão que você busca, sabe? Se permita experimentar lugares por livre e espontânea vontade, conviver com pessoas que querem, que já têm, que realizam aquilo que você busca. Vai facilitar. Se você quer mudar, mas continua permanecendo no mesmo lugar antigo, vai ser muito mais desafiador quebrar esse padrão. Vai ser muito mais desafiador. Fácil é aquilo que é permitido vir. Então você tem que se colocar nesse lugar de facilitar a sua própria vida. Você tem que fazer o movimento. Então eu brinco muito com os meus clientes, com meus pacientes, que fazer o quê? Quero mudar, vamos pegar um exemplo simples, quero mudar minha saúde. O que eu preciso fazer? Me alimentar melhor, fazer atividade física. Se eu continuo convivendo com aquela pessoa que come churrasco, come gordura, come massa e cerveja todo final de semana, é muito mais difícil para mim eu criar hábitos saudáveis. Então, se eu quero mudar a minha saúde, eu preciso me envolver com quem? Com pessoas que já façam isso. Então, comece pequeno, comece experimentando, né, ali, criando uma quebra de padrão a partir desse pequeno. Depois, você vai ampliando. Então, aqui são exemplos simples. Gente, se a gente entender, é tão simples a vida, mas não quer dizer que o simples seja fácil. Eu vou tentar, pra gente fechando essa live, colocar assim bem simples, bem resumido. O que acontece? A sua alma chega com um propósito aqui nesse mundo. Você chega com dons, talentos para colocar a serviço. Você chega com aprendizados para ser feito. E a família que você nasce, ela está a serviço disso que você traz na alma. Só que lembra que eu falo muito que a nossa família é nosso personal trainer emocional. Quando você quer crescer músculo, o que você faz? Contrata um personal trainer que vai te pôr pra sofrer lá no aparelho para que você ganhe músculo, não é isso? Como é que fala? Pelo desafio ali, pelo rompimento das fibras ali do músculo, você vai ganhar massa a partir disso. A nossa família, mesma analogia, eles vão te fazer treinar a sua musculatura emocional. Você nasceu na família certa para treinar a sua musculatura emocional. Aquilo que você precisa aprender tá ali no lugar certo. A sua família vai te dar subsídio para isso, pode ficar tranquila. E nesse movimento todo, desse personal trainer familiar aí, essa equipe familiar te treinando as suas emoções, a sua mente, o que vai acontecer? Você vai se esquecer de algumas coisas. Você vai se esquecer de algumas coisas ali nesse caminho para tentar agradá-los, para tentar pertencer e por toda essa novela que a gente conhece. Então, a gente chega e acaba esquecendo por conta de tudo isso que nós falamos aqui na live. E agora, a gente precisa lembrar e fazer o caminho de volta para aquilo que a gente se propôs enquanto alma para vir para essa existência. E para eu fazer esse caminho de volta,
eu preciso desaprender um monte de comportamentos que eu aprendi com a minha família. Então a vida é essa, a gente, muito simples, a gente vem com uma intenção, a gente esquece essa intenção na formação da nossa criança, né, na fase de formação da nossa criança, e na vida adulta a gente tem que fazer o caminho de volta, desaprender os comportamentos aprendidos nessa existência, que muitas vezes tem outras questões aí também amparando, ancorando elas aí, e a gente vai ter que se lembrar através. E como é que a gente faz isso? Percebendo padrões, quebrando padrões, seguindo esses chamados, essas bússolas internas. A gente tem uma bússola interna. Esse querer que queima na nossa mente é a nossa bússola interna, nosso coração, né? É a nossa bússola interna. Então a gente aprender a ouvir esse chamado, esse queimor, né? Que vem através de quê? De sonhos. Por isso que eu falo muito que o Divinamente Humanos, ela é, por isso que eu não gosto de dissociar a vida real, as nossas relações reais, o trabalho, o dinheiro, família, tudo isso está a serviço do desenvolvimento da nossa alma. São personal trainers, são instrumentos, ferramentas para a nossa jornada evolutiva. E a gente precisa saber entender esse jogo para que a gente permita de fato a nossa alma nos conduzir. Porque quando a gente dá vazão para isso, as coisas fluem com mais naturalidade. O livro que você precisa, com o conhecimento que você precisa, vai chegar na sua mão, alguém vai colocar. A oportunidade de mudar de trabalho que você precisa, alguém vai trazer para você, vai falar ali, aquilo vai te chamar a atenção e vai abrir portas para você ir atrás. Então, se permita, faça esse movimento voluntariamente de se permitir se ouvir, se conhecer. Ai, mas parece que eu tô com vontade de mudar de emprego. Aí a mente vem e fala assim, mas você tá doida? Esse é um lugar que você tá aí, tá bom. Todo mundo queria estar nesse lugar que você tá. Todo mundo queria ter esse salário que você tem. Sossego fácil, pra que você vai fazer inventar isso aí? Mas aqui dentro tem um negócio queimando, sabe? Tem um negócio dizendo assim, nossa, muda. Já deu, isso aí já deu, não precisa ficar nesse lugar mais não. Ah, não, tá sem graça aqui, tá sem graça. Aí você para e pensa, não, gente, mas eu não devia sair daqui. Realmente esse emprego é bom, esse lugar é bom, mas tem uma coisinha aqui dentro pedindo mudança, pedindo novas direções. E eu sou uma pessoa muito rígida. E eu te convido a não ser como eu. Eu tenho me desconstruído, tenho tentado, buscado quebrar esse padrão de comportamento. E isso é algo que eu venho fazendo há muito tempo comigo, de me permitir mudar. Experimentar intencionalmente. Não, eu vou experimentar fazer isso aqui diferente. Das pequenas às grandes coisas. De fazer algo diferente da minha rotina matinal aqui, por exemplo, que é algo que eu faço com mais tranquilidade. Não, hoje eu vou inverter a ordem, hoje eu vou fazer de um jeito, amanhã eu faço de outro e me permito mudar nas pequenas coisas. Até mudar de emprego, até mudar de cidade, experimentar fazer essas mudanças, experimentar o que a vida tem pra mim e saber analisar e ver o que eu aprendo, o que eu aproveito e ir adiante. Se permita, porque quando ou muitas vezes está difícil, isso é uma chave pra gente encerrar nossa live. Quando está difícil é porque nós estamos puxando o freio de mão de alguma forma. Começa a observar por que eu me limito, por que eu puxo esse freio de mão. E o texto que eu escrevi ontem, que eu publiquei ontem, na verdade, é sobre isso, porque eu percebi que eu estou com o freio de mão puxado em algumas questões aqui. E para encerrar, eu queria trazer uma analogia que eu achei bem bacana aqui, que fala o seguinte, que fala da gente, que a alma é o nosso rio, né? É o rio,
da vida. É a água. Você já viu água, gente, quando aflora, né? A bióloga aqui. Bióloga, quando você vê uma nascente ali, ela aflora na terra e ela vai achando caminhos. Nada para ela. Ela vai achando um caminho até que ela encontre outro manancial. Toda nascente de água, essa água ela vai correr e ela vai, por declividade, achar outros mananciais, córregos, rios, nascentes. Ela só flui, ela não briga com esses, né, com as pedras, com o mato. Não, ela só vai fluindo. Isso é a nossa alma é dessa forma. Se você vai construindo barreira, se deu de cara com a dificuldade, não importa, ela vai contornar, ela vai seguir. A nossa mente é a represa, o barramento. Gente, aqui onde eu moro, aqui em Tumbiara, estamos entre 2 barramentos gigantescos de água. A nossa mente é o barramento. A nossa mente é um grande paredão que contém, que segura, que impede muitas vezes a nossa alma de fluir. E a nossa infância é o período de construção desse paredão. Esse paredão foi construído quando? Na nossa infância. E agora, qual que é o nosso papel? É construir. Como é que chama? Fugiu o nome aqui. Aquele lugar que passa água lá nas barragens. Fugiu o nome. É construir aquela abertura para que a água volte a comportas. É a gente construir comportas para a gente poder abrir novamente e essa água fluir. É a gente conseguir criar nessa mente nossa, né, espaço para nossa alma fluir e encontrar os nossos caminhos. Porque a alma é bússola. A alma, ela sabe o que a gente precisa aqui e agora. A gente só precisa realmente criar espaço na mente para que as coisas fluam. E quando a gente se permite, acontece facilmente. E muitas vezes essa não permissão, como a gente falou no início da live, só recapitulando para a gente fechar, essa não permissão, ela está nas dependências emocionais. Ela está nas relações que a gente viveu durante o período de construção dessa barragem, que é a infância. Então, eu preciso muitas vezes voltar, revisitar essas relações da minha infância. Por isso que a gente trabalha tanto na terapia, pai e mãe. Mas é muito figurado também, né? Não é tão literal quanto se coloca, a gente precisa olhar com isso com um certo cuidado. E nessas lives de terça-feira à noite, a gente vai estar sempre falando muito disso. Falando de como a gente construir essas comportas para que a nossa alma flua, para que a vida flua de forma mais fácil, um pouco mais fácil. Porque como diz Bert Hellinger, fácil é aquilo que é permitido vir. E eu estou com uma mentoria que chama Bússola, justamente, Bússola. Eu me debrucei e me debruço ainda muito em cima de ferramentas ancestrais, ferramentas milenares, como astrologia, numerologia, a constelação familiar, com ferramentas que conseguem fazer leitura desse nosso inconsciente para eu entender de fato que paredão é esse que eu construí na minha mente, como é que eu faço para sair desse paredão com mais facilidade. Então eu tô sempre me debruçando nisso, e é esse compilado de estudos, ferramentas que eu reuni nessa mentoria Bússola, que vai estar começando em breve, que o objetivo é justamente esse, de te ajudar a construir essas comportas, para que você permita vir com facilidade coisas boas para a sua vida. Se você quiser saber mais, chama no meu direct, no meu Instagram, no meu WhatsApp, e a gente vai conversar sobre. E eu vou estar falando sempre aqui também agora nas redes aqui. Nas quartas-feiras, as aulas de quarta-feira de manhã,
são para terapeutas, tá? Mas a gente sempre tá discutindo temas que também a gente pode utilizar para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, se te interessa também, às quartas-feiras de manhã, às 10 horas, temos a live para os terapeutas. Estamos de volta, teve um intervalinho ali da primeira para a segunda, maior do que eu previ, porém, estamos aqui firmes. Então, lembre, fácil é aquilo que é permitido vir, como já diria o Bert Hellinger. Muito bom, gente, a gente conversar sobre isso hoje. Quem não viu o início da live, não viu o texto de ontem, vai lá, leia, reflita um pouquinho, me conta o que ressoou para vocês. Beijo no coração e a gente se vê amanhã às 10 horas, os terapeutas, e terça-feira que vem às 8, a nossa live de toda semana. Beijo no coração, gente. Tchau pra vocês.